Segunda aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e vou dar continuidade aqui à aula, página 257, página 257, ok, gente? Vamos lá, vamos falar de equilíbrio térmico, ok? Entendam uma coisa, equilíbrio térmico, equilíbrio da temperatura. O que acontece? Esse equilíbrio ocorre desse jeito aqui, ok? Seguinte maneira. Percebam bem, existe um corpo de maior temperatura, ele transfere calor para um de menor temperatura, ok? Por exemplo, uma xícara de chá quente ou com café quente, eu toco nessa xícara e fico com as mãos ainda segurando. Vai demorar um certo tempo em que minha mão vai estar junto a ela e minha temperatura vai aumentar, o calor vai ser transferido para minha mão, okay? O calor na minha mão vai aumentar e o da xícara vai diminuir, ao ponto de chegar a um momento em que ela vai ficar com a temperatura ambiente, 30 graus, e minha mão vai ficar com a temperatura do meu corpo, ok, gente? Então, muito cuidado, ok? Essa transferência de calor, mesmo que a temperatura, o corpo de maior temperatura por corpo de menor temperatura, okay? Por exemplo, vamos lá, 2 colheres, uma mais quente e uma mais fria, okay? Ou uma quente, uma que estava no fogo, no calor, e uma com temperatura ambiente. Você coloca uma em cima da outra, ou próxima da outra, tocando, okay? Então há essa redução de temperatura, desculpe, gente, há essa redução de temperatura, okay? Há um equilíbrio das duas até se estabilizar. Máquinas térmicas, vamos entender uma coisa. Máquina térmica é a máquina que precisa de algum tipo de modificação da temperatura para poder funcionar. Então aqui, por exemplo, máquinas térmicas, entendeu? Elas transformam a energia térmica em energia mecânica. Por exemplo, o carro ele transforma energia química da gasolina em energia de explosão no motor, que na partida de explosão, e essa energia térmica da explosão controlada dentro do motor realiza um trabalho e gera uma fonte fria, ok? A máquina, quando recebe calor, fonte quente, no caso aqui, há uma região que cede calor, gerando uma fonte fria, okay? Para uma fonte fria, então, muitas máquinas, okay, como o carro, funcionam deste jeito. Essas máquinas, elas transformam energia térmica em energia mecânica, okay? Aí também nós temos a geladeira. E a diferença é que a geladeira, ela esquenta no fundo porque ela retira calor de dentro dela, ok? O trabalho dela é o inverso, ela retira calor da parte interna e joga na parte externa. Desenvolvimento das máquinas térmicas, como ocorre? Okay? A evolução, melhor dizendo, o progresso, né, das máquinas térmicas nasceu lá do filósofo grego Herón, antes de Cristo. Ele fez um experimento em que de vidro, ok, em que ele esquentava esse vidro e passava, ok, o ar que movia de um lado ao outro, lançado depois com a água no interior daqui da esfera, e a diferença de temperatura fazia a esfera girar. O vapor d'água sair de um lado e do outro, ok? Fazendo com que a esfera girasse. Então, colocada a água dentro, saía pelos lados, ok? Com a pressão. Essa pressão empurrava esses canos para um lado e para o outro, fazendo com que a bola pudesse girar. Então era uma transformação de energia térmica em energia trabalho, entendeu? Aqui, no caso aqui, gerando movimento aqui. E depois disso houve uma evolução, né? Primeira revolução industrial,
da manufatura, né, máquinas térmicas como uma bomba, okay, para impulsionar vapor, e geralmente essas bombas eram usadas nos barcos a vapor, okay? Desenvolvida pelo engenheiro militar Savery, okay? E ele criava um sistema de alta pressão interna que era usado depois para ser canalizado e, claro, impulsionado, gerando uma maneira de locomover os objetos, né, que precisavam, por exemplo, os veículos como o barco a vapor, para que ele pudesse ser o que? Modificado. Então, depois de um tempo, o Newcomen ele aperfeiçoou a máquina de Harrow. De outra forma, ele fez a mesma coisa para retirar água de poço, criando um sistema de pressão. Como é que ele fazia? Ele puxava aqui a água. Ele fazia como? Ele tinha um sistema aqui de pressão, aqui pressionava aqui esse pêndulo, ele girava de maneira que a água do poço fosse puxada depois pelo sistema, e com a modificação do vapor, né, pressão vapor, a água era canalizada ou trazida para cima. Aqui a versão mais aprimorada da imagem para que possa ser visto, em que ele canaliza a água, puxando a água para cima. É equivalente hoje, parecido com o poço de petróleo, que é um sistema de pressão de vapor que puxa e joga o petróleo para cima. E também, claro, a máquina a vapor, que no caso aqui é o trem a vapor. Essa pressão vai gerar um movimento mecânico parecido com aquele de Arrow, só que aqui o movimento vai ser feito por rodas. Essas rodanas vão mover, né, o trem no trilho dele. E claro, as indústrias a vapor termoelétricas, por exemplo, elas usam vapor para produzir energia elétrica, girando que as bobinas que vão criar energia elétrica. Tipos de máquinas térmicas, mas claro que a ideia é a mesma, okay? Tanto o padrão de Arrow quanto de Newcomb, o padrão é o mesmo. A diferença é que o Newcomb, como ele tinha feito, ele aprimorou apenas o que já existia. Desculpe, gente. Desculpe. Tipos de máquinas térmicas. Essas máquinas são o que? Elas precisam de alguma fonte de calor para poder criar trabalho. Por exemplo, aqui, como eu falei, uma explosão. Cai a gasolina aqui, há uma explosão aqui. Isto é um pistão que ele bate aqui e gera impacto. Esse impacto, a explosão da gasolina com outros elementos químicos aqui dentro, gerando calor, e esse calor vai movimentando, okay, esse eixo daqui, e o pistão vai empurrando e puxando aqui. Quando ele está em cima, ele puxa para cima, depois ele desce e vai para baixo. Então, dessa forma, o virabrequim aqui embaixo para ajudar na movimentação. E daí o que acontece? Quando há essa explosão e movimentação, há também o movimento do eixo. Esse eixo vai girar as rodas do carro. Olha lá, ele desce, depois sobe, a mistura, a vela, né? Vela, válvula e válvula de escape, e também onde há a entrada da ignição quando você liga o carro, a explosão, a mistura do combustível é lançada, ok, para bombeada para outra região, em que a exaustão da queima do produto é feita e
lança esse calor movimentando o carro embaixo, movimentando o pistão. Nesse movimento do pistão, que faz com que o carro se locomova, porque o eixo do carro está bem aqui, grudado, feito para que ele se movimente. Máquina a vapor, ela segue o padrão de Arrow. Aqui no caso é um TEAR, eu acho. Aqui é do indústria de que extração de recursos. Máquina a vapor, que é um modelo, ok, mas usada para que? Eixo ligado ao pistão. O vapor, certo? Ele é aquecido. Há um sistema de aquecimento de caldeira aqui embaixo. Ele é aquecido. E veja que ele movimenta um lado e outro. Quando aquece, o vapor de água vem e ou empurra este lado, ou puxa esse lado girando a roda, ou empurra esse lado. Então, quando ele sobe, ele está puxando a roda, ela se move. Daí aqui ele desce fazendo a pressão e vice-versa. Então o calor vem e ajuda a empurrar. Esta roda pode ser usada para tear. Tear é criar roupas de algodão, ok? Tecer tecidos. Criar sistemas de vestimentas humanas para a vestimentas para as pessoas. No caso aqui também, essa máquina a vapor pode ser usada para uma indústria, né? Por exemplo, a primeira indústria de automóveis foi a vapor, para mover as máquinas lá de construção do carro. Como ocorre? Há uma queima, material radioativo, aqui no caso é usina termoelétrica, há um lançamento, okay, de um gás um pouco mais frio, okay, e a pressão vai ser lançada nas bobinas que geram a energia elétrica, okay, modificando e as hélices aqui girando para criar energia elétrica. Okay. Geladeira. Qual é a lógica da geladeira? Como eu falei, existe uma fonte fria, recebe calor cedido para a fonte quente, no caso a parte de fora. Há um trabalho realizado. Você tem a parte interna, que tem a modificação da pressão dela, e a parte onde há a troca de calor, que eu como falei do lado de fora, e por dentro, ok, você tem a válvula de descompressão e a região onde vai ser mais fria, né? A parte do congelador, a parte de cima, onde há a retirada de calor. Não é colocado frio, não, é retirado o calor. Dessa forma, a geladeira funciona. CFC são gases hidroclorofluorocarbonos e HFCs, hidrofluorocarbonos. Eles são gases que acabam modificando, tendo uma reação com o ozônio e modificando a camada de ozônio e, claro, moléculas de ozônio que desçam até a estratosfera, aqui na região onde nós estamos. E, claro, pode acabar sendo poluente, mas o CFC ele pode ser reciclado, pode ser reaproveitado, ou HCFC também, para poder reduzir os impactos ambientais do gás. Okay? Inovações tecnológicas, sociedade. O TEAR, como eu falei aqui, a senhorinha criando um TEAR mecânico, ela movendo um TEAR mecânico, em que ela faz uma pressão aqui com o pé e gira a roda, de maneira que os fios do algodão sejam trazidos para cá, e aqui ela faça a devida criação do objeto, seja uma touca, uma roupa, uma camisa, uma bermuda, etc. e tal, de algodão. E com o avanço tecnológico, né, o uso do vapor, a indústria começou a manipular essa tecnologia
dessa máquina a vapor, por exemplo, aqui esse exemplo, para canalizar água, por exemplo. E aqui embaixo, mulheres costurando, né, se utilizando das inovações tecnológicas. Aqui provavelmente já estava usando energia elétrica. Vamos ver. Qual é o ano? Século XIX, ok. Muita coisa. Fábrica de tecidos, exatamente isso. Fabricação de tecidos, de roupa. Aqui a máquina de costura de uma forma melhorada, ok? O tear para a máquina de costura. Então a mulher ela faz a pressão com o pé e move a máquina de costura. É uma melhoria do tear, mas com máquina de vapor e outras tecnologias podem né, ser modificadas. Aí houve a primeira revolução industrial com o uso do vapor, okay? Por isso o lançamento de gases por conta da pressão e há sempre o lançamento de uma chamada perda de calor. Então todo tipo de movimentação e tecnologia ela faz isso, incluindo, claro, aqui tecnologia mais moderna, o uso de robôs computadorizados para criação de carros. Então aqui já não é mais a vapor, é energia elétrica propriamente dita. Ok, gente. Meu Deus do céu. Oi? Atividades. Já. Ok. Faça as atividades da página 266, 267, 268 e 269, 271, 272, 273 e 274. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Boa quarentena. Até mais.